Olá, tudo bem com vocês? Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? E aí, já fizeram os trabalhos, né? Então, vamos para mais uma aula de história, né? Essa aula foi organizada pelo professor Everton e a narração é minha, Hernani Freitas, tá bom? Pessoal, nós vamos para. A semana passada, nós falávamos do Império Bizantino. E essa semana nós vamos também falar do Império Bizantino, a segunda parte do Império Bizantino, tá? O Império Bizantino é carregado de muitas características bonitas, né? Vocês estão vendo aí de fundo uma igreja, uma mesquita, um palácio da época do Império Bizantino, né? Que existe até hoje. Essa aí é uma foto atual, tá bom? Então, é importante nós conhecermos essas culturas. Por que é importante conhecer essas culturas? Porque conhecendo as culturas, nós conhecemos a humanidade, nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos como surgiu todas as coisas. Por isso é importante estudar história, certinho? Muita gente, eu vi alguns trabalhos de história, os alunos escrevendo aqui, o que é história? Aí escreveram lá no trabalho assim, história é coisa do passado. Não, vocês estão enganados. História não é só coisa do passado. História é coisa do passado, do presente e vai ser do futuro, tá bom? Então não esqueça disso. História nos faz mais eficiente, nos faz mais consciente das coisas que estão acontecendo e nos faz mais esperto. Quem tem conhecimento não é enganado, não é passado para trás por ninguém, tá bom? Então não esqueça disso. Bora lá, vou compartilhar com vocês a aula dessa semana, né? Então, então a aula foi organizada pelo professor Everton Silveira e a narração é minha, Hernani Freitas, tá bom? Componente curricular é História e nós vamos assistir mais uma aula do Império Bizantino, segunda parte. Então, olha, quando nós falamos da cultura bizantina, vocês estão vendo aí, né? Os desenhos, os mosaicos, é muito importante. Ser bizantino Ser bizantino significava muito para o indivíduo. Ser bizantino significava que o indivíduo falava a língua grega, tá? E obedecia às instituições bizantinas que habitavam alguma parte daquele reino lá, do reino bizantino, do rei de Bizâncio, tá bom? A cultura bizantina, ela foi fruto de uma ampla diversidade cultural. Então quer dizer que foram vários povos, várias coisas juntas. Então não foi só um povinho, né? Não foi só uma meia dúzia de gente ali, não. Foi uma turma grande, foi muita gente que se reuniu, né? Foram vários povos de várias formas de vida e várias artes, né? Persas, que são os iranianos, egípcios, gregos, judeus, sírios, né? São várias turmas e vários grupos de pessoas, várias nações que se tornaram, que fizeram essa cultura bizantina, essa junção, né? Essas belezas que faz bem aos nossos olhos, né? Várias imagens sagradas de santo, de Jesus Cristo, da Virgem Maria, foram produzidas pelos bizantinos. A religiosidade com os bizantinos tinha uma importância muito grande, tá? A influência na parte cultural do Império Bizantino era muito grande da religiosidade, né? Então a religiosidade influía na parte cultural, né? Não é essa cultura pobre que nós temos hoje, não. Era uma cultura rica, uma cultura cheia de cores, cheia de coisas, né? Hoje as coisas estão tão preto e branco, né? Vocês já notaram que até os carros hoje são preto, branco ou cinza, não tem aquele carro colorido, bonito mais, né? Então, esses mosaicos aqui que vocês estão vendo, que é um afresco da igreja de São Salvador, em Chora, Constantinopla, atual cidade de Istambul, foi feito sobre madeira ou mármore. Essas pinturas sagradas também eram chamadas de ícones e possuíam formatos variados, vários tipos de formatos, né? Alguns mosaicos grandes, alguns mais pequenos, alguns retangular, alguns triangulares, né? Pequenos pingentes, pequenos afrescos, né? Dos templos e igreja.
Então, a cultura bizantina é muito rica, a cultura bizantina é muito importante. Os mosaicos bizantinos, eles eram destaques como obras de arte, né? E essas obras eram feitas de pedaços de pedras, pedaços de vidros coloridos, colados assim, bem devagarzinho, um por um, bem pequenininho. Isso demorava muito tempo, né? Era colado e coberto de folhas de louro, tá? E outra obra de arte fascinante do Império Bizantino eram as esculturas. Eram as esculturas que eram feitas de ouro ou de marfim. Marfim é aquele chifre que tem aqueles dois chifres que tem no elefante, né? Que agora está proibido de ser retirado, porque você retira o marfim e o elefante morre, né? Então, na literatura, ganhava-se destaque as capas dos livros, as chamadas iluminuras, né? Iluminuras, coisas bem coloridas, bem bonitas. Os temas presentes nos livros variavam de acordo com a poesia e até os tratados de astronomia, geografia e muitas coisas. Está vendo como a história é interessante? Está vendo como tudo é muito interessante? E o Império Bizantino, gente, ele foi governado por Justiniano, tá bom? O Império sofreu diversos ataques, tanto dos muçulmanos quanto dos cristãos da Europa Ocidental, tá? No século VII da nossa era, os bizantinos perderam suas terras do norte da África para os muçulmanos, né? Mas em 1204, mais ou menos, Constantinopla foi invadida e saqueada por cristãos na Quarta Cruzada, aquelas cruzadas que eles lutavam, que eles matavam em nome de Deus, tá? E em 376, nova derrota para os bizantinos. Aí, dessa vez, o Império Bizantino, o Império Otomano, né, o Império Otomano avançou sobre as terras bizantinas, estabeleceu lá sua capital em Adrianópolis. Adrianópolis, tá bom? No ano de 1453, os turcos otomanos conseguiram conquistar a cidade de Constantinopla e marcando o fim do Império Bizantino. A tomada de Constantinopla marca também o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá bom? Então, marca um ponto na história. Para fazer essa passagem de um período da história para outro período, tem que acontecer alguma coisa muito importante, alguma coisa que muda a humanidade, né? Então, essa queda da cidade de Constantinopla, do Império Bizantino, muda aí, então, a Idade Média, termina a Idade Média, acaba a Idade Média e começa a Idade Moderna. Gente, é muito importante que vocês prestem bastante atenção nisso. Se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem pesquisar no livro didático de vocês, vocês podem pesquisar na internet, pode colocar lá no Google e outros buscadores, né? Império Bizantino, e ver como é importante estudar história, como é importante a gente conhecer todas essas coisas, tá bom? Agora nós vamos colocar em prática essa aulinha nossa, essa aula nossa, né? Vamos colocar em prática e você vai aprender aí sobre, você vai responder, né? Desculpa, você vai responder sobre o que você leu e sobre o que você viu no vídeo, tá bom? Não esqueça de dar um like aí no meu canal ou de se inscrever, tá bom? Tem todas as aulas aí. Agora vamos colocar em prática o que estudamos. Então, você vai copiar as perguntas no seu caderno e vai respondê-las, tá bom? Ó, número 1, cite os povos que contribuíram com a cultura bizantina. Se você prestou bastante atenção aí no meu vídeo, você vai ver que eu falei desses povos. E se você ler legalzinho o texto, você vai ver que tá facinho aí para você responder essa pergunta. A questão número 2, o aspecto cultural era que aspecto cultural era praticamente unanimidade quando os bizantinos criavam suas obras de arte, esculturas, afrescos. Tá tudo aí no texto, viu? Como eram feitos os mosaicos?
Batata, vocês vão tirar de letra, tenho certeza. E como se chamavam as decorações das capas de livros escritas no Império Bizantino? Muito fácil. Que fator foi decisivo para o enfraquecimento da queda do Império Bizantino? E a número 6, final, poucas coisas para vocês fazerem, né? Em que ano ocorreu a queda de Constantinopla? Fato esse que marcou o fim da Idade Média. Bem fácil. Se você não entendeu alguma coisa, reveja o vídeo, releia o texto ou chame pelo seu professor, entre em contato com o seu professor e pergunte, tá bom? Não esqueça de enviar os trabalhos que vocês fizeram para a escola, enviar para o professor. E não esqueça de fazer as atividades. Na hora da aula, não esqueça de dar um ok lá, falar assim, ó, professor, estou aqui, estou presente, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula, viu? Até a nossa próxima aula, nossa correção, nossa próxima aula. E daqui a pouco nós estamos de volta aí com você. Um grande abraço para vocês, bons estudos e não esqueça, estudar, estudar e estudar. Estudar é a chave que abre as portas para todos os horizontes. Tchau, tchau.